Estamos de volta, o programa Literatura em Foco, gravado aqui no Hotel Park Suíte. E eu estou com o meu convidado especial, Antônio José Souto Loureiro. Estamos falando da sua mais recente obra, Amazônia e o Quinto Império. Vamos falar agora do Segundo Império, Terceiro Império, Alexandria. Então, vamos contemplar o nosso telespectador com o Terceiro Império. Alexandre é aquela pessoa que todos nós conhecemos. Hoje em dia até é alterada um pouco a ideia sobre Alexandre. Mas o homem que conquistou da Grécia a Índia, da África ao centro da Ásia. E na hora de morrer, o filhozinho muito pequeno, os generais dividiram o império entre eles. E o Egito coube a Ptolomeu. E o segundo Ptolomeu era bibliófilo. Um dia ele chamou o rabino de Jerusalém, uma comunidade grande de mais de 60 mil judeus, e disse para visitar a biblioteca de Alexandria. Uma biblioteca que se espalhava num bosque como esse nosso que nós estamos aqui hoje, em que cada casinha tinha astronomia, outra era de geografia, outra era de história, em blocos separados. Difícil um incêndio, inclusive. Então ele convidou o grande rabino de Alexandria para visitar. E no final perguntou, que tal? Aí o rabino disse, falta o Torá. Ele disse, eu quero um exemplar do Torá. Disse, mas o Torá não é escrito, é todo oral, todo de cabeça. Os sacerdotes aprendem, decorado desde criança. Então ele disse, me arranje um grupo que escreva. Então foram ao rabino, ao grande rabino de Jerusalém, e foram mandados 72 rabinos a Alexandria escrever esse Torá, essa Bíblia, esse Antigo Testamento. E passaram lá muito tempo, dizem que hospedados no farol de Alexandria, e escreveram uma Bíblia em grego, que era a língua universal do tempo. O grego estava para aquela época como o inglês está hoje em dia para o nosso mundo. E o resultado é que a partir desse livro, as histórias bíblicas começaram a se espalhar no mundo, facilitando não só o acesso dos judeus ao Torá grego, como depois o acesso dos cristãos ao Antigo Testamento. Então, a primeira luz, a luz da Bíblia, espalhou-se a partir do farol de Alexandria, um farol construído pelo Terceiro Império. Quarto Império, Roma, nós já falamos, já tocamos no assunto, que é a destruição de Jerusalém. E o Quinto Império? Quinto Império está na cabeça de todo mundo. É o do Apocalipse, é aquele que virá para o governo de Deus, de Jesus Cristo na terra, depois dos tempos. Mas muitos visionários querem criá-lo de vez em quando. E um desses visionários foi... Sempre se disse que o Quinto Império seria português, desde o início. O próprio Afonso Henriques, preste bem atenção, Afonso Henriques era de Borgonha, o pai dele era de Borgonha, Bernardo de Claraval era de Borgonha. O criador da Ordem Templária era tio de Bernardo de Claraval e era de Borgonha. Resultado, um dos primeiros países onde os templários se instalaram foi em Portugal. E, graças a Bernardo de Claraval, com 5.000 abadias em toda a Europa, elegeu 3 papas, ele conseguiu que um ou dois papas, fizessem a independência de Portugal. E deram a independência de Portugal, porque Portugal não teria condição de se libertar de Leão e Castela. Em troca disso, ele recebeu Alcobaça, que é um grande mosteiro em Portugal, e instalou a Ordem de Cristo e criou a devoção da Virgem Maria e a devoção a Maria Madalena, do qual ele seria descendente. Essa é a história que fecha tudo isso. É a história do sangue real, do Santo Graal. Então, o Quinto Império seria isso. E nós tivemos um grande visionário através dos tempos, que foi o padre Antônio Vieira. Quando ele veio a primeira vez para a Amazônia, ele se encantou com a extensão dessas terras.
ele esteve até o Rio, até Itacoatiara, onde ele fundou uma missão na Ilha do Risco. Primeiro local habitado por alguém branco no Amazonas. Desapareceu essa missão. Por obra dele, tivemos uma missão aqui na Boca do Tarumã, logo acima daqui, dos jesuítas. E, em determinada altura, o governo português dividiu a Amazônia com as ordens religiosas aqui instaladas, sob uma forma que não existia dentro da administração colonial portuguesa, a forma da encomenda espanhola. Então ele encomendou as terras e os índios às ordens religiosas. As ordens religiosas ficaram donas das terras e dos índios, os índios enfeudados. Então, grandes feudos religiosos. Margem direita do Amazonas para os jesuítas, margem esquerda para os franciscanos. Aí os carmelitas reclamaram, ganharam o Rio Negro e os Solimões, e os mercedários ganharam o Rio Urubu. Tá certo. E mais, havia 4 capitanias na beira do mar: Amapá, ou Cabo Norte, Marajó, Caeté e Cametá. E dessa maneira não existia uma Amazônia portuguesa a não ser em torno de Gurupá, conquistada dos holandeses, e de Belém, conquistada aos índios Tupinambá. Esses eram só os 2 pontos portugueses da Amazônia. Então, toda a nossa história anterior é baseada numa situação irreal, porque isso aqui era um grande feudo, uma grande região de feudos. Então aí se dá uma coisa estranha: o terremoto de Lisboa e a tentativa de assassinato do rei Dom José I. Tá certo. Antônio, nós estamos chegando ao final do programa e agora você tem a oportunidade de se despedir dos seus leitores. Antes de me despedir, o desfecho final dessa história. O resultado é que estava no governo Pombal, e Pombal achou que as ordens religiosas tinham relação com esse assassinato. Resultado: comprou as capitanias, expulsou as ordens religiosas da Amazônia e instalou pela primeira vez o Estado português na Amazônia. Sem muito sangue, ao contrário do que aconteceu no Paraguai, onde houve uma guerra chamada Guerra Jesuítica, a Guerra Guaranítica. E daí para frente a história da Amazônia continuou como é. Então eu só tenho a agradecer essa oportunidade de falar sobre esse meu livro, que acredito que talvez a repercussão tenha sido devido à pequena tiragem e o método da distribuição dele. Bom, nós estamos chegando ao final do programa Literatura em Foco. Prazerosamente conversamos com Antônio Loureiro, falamos da sua obra Amazônia e o Quinto Império. Você quer assistir esse e outros programas do Amazonsat? Vá lá no nosso portal de vídeos www.amazonsat.com.br para conferir as últimas notícias da região norte, especialmente você que não mora na Amazônia. Vá lá na internet, portalamazônia.com.br. Curta nossa página no Facebook, também é outra facilidade imensa. facebook.com/literatura em foco. Ou se quiser rever este e outros programas lá do Amazonsat, acesse youtube.com/canal Amazonsat. Obrigado pela tua audiência, pela tua companhia, e me encontro com você na próxima semana com um novo programa e mais um livro da Amazônia para você de todo o Brasil. Um forte abraço.